Fala pessoal, tudo certo? Então, dando continuidade aos nossos estudos sobre Nest, conforme prometido, hoje eu trago um dos desenvolvedores da Brainy, que trabalhou bastante envolvido com projetos de Nest.js e vai compartilhar um pouquinho de conhecimento conosco. Então, hoje quem vai protagonizar não sou eu, e sim o Roger Rezende, nosso convidado, que com certeza vai trazer experiências bem ricas aí e nos ajudar a dar um start de projeto com Nest.js. Então, Roger, por favor, já te apresentei em parte, mas podes contar um pouquinho de ti antes de nós iniciarmos esse papo? Fala, gurizada. Muito prazer, então. Faço parte da Brain desde a concepção da empresa. Para mim é um enorme prazer. E dentre os projetos que eu trabalho na Brain, um dos que mais se destacou para mim foi o Nest. Gostei muito de trabalhar com o Nest. E vem aí, a convite do Ângelo, dividir um pouquinho que eu aprendi e dar os primeiros passos para a galera que quiser começar com essa tecnologia aí. Então, bora lá, Ângelo. Boa, Roger. Vamos. Te passo a bola aí para projetar a tua tela e vamos brincar um pouquinho então com a tecnologia. Roger já participou de projetos de Java, PHP e algumas tecnologias diferentes em JavaScript, né? E como já batemos um papo em outro momento, sentimos falta de algumas regras dentro do JavaScript quando usando só o Express, né, Roger? E ganhamos essas regras quando adotamos o Nest dentro da empresa. E acho que é isso, né? Não sei se tu queres adicionar mais alguma coisa. Cara, eu acho legal trazer um pouco do que foi bem impactante para mim quando eu iniciei assim a trabalhar com JavaScript no back-end. Eu saí daquela etapa do Java, sabe? E o Java tu tem o autocomplete de tudo. Tu quer carregar um método, tu dá um Ctrl espaço, tu tem o método que tu precisa, a listagem dos métodos que são disponibilizados naquela classe. Então, isso para mim me trouxe uma dificuldade gigantesca quando eu estava me inserindo no JavaScript. E quando a gente começou a utilizar o Nest para isso, parece que voltou uma certa facilidade, assim, né? Não, logicamente, não é um framework direto, fácil. A documentação é ótima. Isso, inclusive, deixaremos na descrição do vídeo o link dessa documentação, mostraremos algumas partes da onde a gente está tirando parte de código, mas ela é um pouco complexa de se iniciar, mas, cara, quando tu dá um Ctrl espaço e vem aquela listagem de métodos ali, tu começa a repensar, cara, pode ser difícil, mas ele já tá me ajudando bastante nesse exato momento, então, É, e até é bem legal. como a tecnologia é TypeScript first, né, como se diz, muito disso vem com o advento do TypeScript dentro da tecnologia, né? E a Com gente certeza. conversa muito em desenvolvimento de software da ideia de que muitas vezes nós, desenvolvedores, pensamos em criar as soluções mais rápidas, mas que não serão as soluções mais fáceis de manter. E o Nest ele vem na proposta de que não vai ser tão rápido de iniciar e de realizar talvez uma primeira entrega, mas tu vai manter uma constância de entregas muito melhor, né? E entra naquele contexto de manutenção e de extensão, a escalabilidade do projeto, que é fundamental. A gente vê muitos projetos que nascem rápido, mas acaba que chega num ponto que eles precisam ser jogados fora e reescritos. E se vê muito a questão de versão 2 do software, estamos desenvolvendo a segunda versão. E aí o Nest nos ajuda, até porque ele segue lá os princípios do Solid, como nós conversamos bastante, né? E isso nos dá todo um subsídio já de arquitetura que nos garante alguns pontos nesse sentido, né, Roger? Uhum. E como o Nest trabalha muito voltado assim, vou criar um módulo para certa funcionalidade. Então, como ele trabalha com módulos, ele se torna altamente desacoplável, o que faz com que tu trabalhe cada módulo numa parte separada do código e quando tu precisa dar manutenção nisso, se torna muito mais fácil do que sem eles.
Então, a gente gostou muito, se identificou com o framework. Vamos dar o start inicial aí. Boa, vamos dar ali. Vamos ficar só jogando papo fora. Senão vai tomar muito tempo. Bom, conforme vocês podem entrar na documentação que vai ficar aí na descrição do vídeo, se tu não tens o Nest instalado, tá? Tu pode... eu não vou instalar porque eu já tenho ele na minha máquina, tá? Mas simplesmente tu pode dar um npm install global, tá? -g, @nestjs/cli. Então, com isso, tu deixa o CLI do Nest instalado globalmente na tua máquina e tu vai ter todos os comandos necessários para ele, tá? Bom, para criar um projeto com Nest é bem fácil. A gente vai criar um novo projeto aqui chamado Nest API. Então, Nest new, Nest-API, tu cria um projeto. Isso tudo tem lá na documentação, né, Roger? Do Tem Nest, tudo na tá? documentação. A documentação é bem boa, bem vasta também, né? Sim, que nós vamos... muito completa, cheia de exemplos. Aqui a gente pode escolher, tá? Se tu queres instalar com o NPM ou o Yarn para gerenciar tuas dependências. Eu vou escolher NPM. Que demora um tempinho. Bom, como vocês podem ver, finalizou a instalação. Eu vou mostrar rapidamente aqui a documentação. Quando tu cai na documentação do Nest, a primeira parte já te dá uma breve introdução sobre o framework. E aqui tem exatamente os comandos que eu passei, tá? Para instalar o CLI globalmente na tua máquina e para tu criar um novo projeto. Como falei, a documentação é muito boa, cheia de exemplos, então vocês vão gostar bastante. Bom, feito isso, passei para a pasta que foi criada o exemplo com o nome do projeto que a gente criou. E aí a gente já pode abrir o editor preferível, a gente gosta muito do VS Code, indicamos, inclusive. Bom, eu vou dar uma visão global, tá, do framework. Ele traz, então, na raiz do projeto, Node Modules, que já foi instalado. Todas as dependências instaladas estão aqui dentro do Node Modules. A pasta principal dele é a SRC, tá? Pasta source, onde vai ficar todo o nosso código. Como vocês podem ver, o Nest, ele já... Acho que o Ângelo falou isso no vídeo anterior, o Nest te traz muitas facilidades, muitas integrações fáceis. E uma delas é que ele te traz arquivos de teste já com Jest, né, Ju? Uhum. Então, aqui vocês podem ver que já tem uma pasta chamada teste que pode facilmente integrar. Dentro do source, a gente já tem controllers. Controllers.spec é uma classe de teste, tá? Criada automaticamente. Aqui a gente tem o módulo principal da aplicação, tá? A gente vai trabalhar com esse cara aqui. Temos um service que vai te dar um hello world já, facilmente, para tu ver como é que funciona. E te traz o arquivo principal da aplicação. Então, dentro do source, a gente pode destacar dois arquivos aqui, tá? É o main, que ele sobe uma instância da aplicação na porta 3000, por default, né? E o app module. A gente não vai utilizar, tá? Esse app service, o app controller e esse arquivo de teste aqui, porque nós criaríamos um novo módulo para mostrar para vocês como é fácil tu criar os módulos da tua aplicação, tornar ela altamente desacoplável, como a gente falou no início do vídeo. Então, uma visão geral, mais ou menos, seria isso, tá? Aqui nós temos o package.json. Vou adiantar algumas coisas aqui. Para a gente rodar a nossa aplicação, a gente pode fazer um npm run start dev. Ele já vem com o watch integrado, então todas as alterações que tu fizer vai subir o servidor automaticamente já. Eu acho que uma visão geral é mais ou menos por aí. Já vem com os scriptzinhos para rodar os testes aí também, né, Roger?
para depois, no futuro, quando nós codarmos isso, né? A galera deve estar vendo ali que está aparecendo um marcador rosa ali com o meu nome, só para entenderem é que a gente está usando a extensão LiveShare, né? Que é bem tri para a gente codar junto. Então eu consigo trabalhar no mesmo arquivo que o Roger, no mesmo projeto que o Roger, e também acompanhar ele. Por isso que vocês estão vendo ali, porque eu estou seguindo o Roger dentro do projeto. Boa. Bom, como é que a gente cria uma aplicação do zero? Assim, acho que primeiro a gente precisa pensar sobre o banco de dados. Como é que tu vai conectar a tua aplicação ao banco de dados? Aqui no Nest, como falei, né, a gente vai tornar a repetir isso diversas vezes. O Nest facilita muitas coisas para a gente. E as integrações, principalmente, tá? Então, vamos integrar nossa aplicação com TypeORM e Postgres. Simplesmente pesquise TypeORM aqui na lupa da documentação e já vai ter aqui, ó, TypeORM Integration. Aqui ele te dá as dependências que tu precisa instalar com o NPM. No nosso caso aqui, a gente apenas vai trocar o MySQL pelo Postgres, tá? Então, vamos copiar esse cara aqui. E o Postgres, a dependência é PG. Guardaremos uns minutinhos. Bom, agora com todas as dependências instaladas, podemos ir na documentação e ele nos mostra aqui. Então, é o básico de uma configuração com TypeORM. Então, lá no app módulo, onde a gente falou que é o nosso módulo principal da aplicação, tu instalaria isso. Não vamos instalar nesse primeiro momento esta configuração aqui neste local, tá? Vamos deixar essa configuração em outro arquivo e futuramente, num próximo vídeo, quem sabe a gente instala com um ponto .env, né, Angel? Deixar mais profissional o nosso teste. Ótimo. Acho que no próximo material que a gente vai fazer, a dockerização do projeto, aí a gente já faz a configuração do env e fica bonitão. Beleza, show de bola. Bom, então vamos importar aqui o TypeORM módulo, tá? Podem ver que o autocomplete nos ajuda. Então, tu quer importar da onde? Vamos importar do nest.js, TypeORM módulo. TypeORM, né? Aqui ele te traz com Ctrl espaço o que tu quer importar dele. Então, a gente quer o TypeORM módulo. Com o método forRoot. Bom, feito isso, a gente vê na documentação que essas configurações aqui do banco, tu pode passar para um arquivo, cria um arquivo, o rmconfig.json, que automaticamente este pacote vai enxergar esse arquivo. Então, esse cara nós vamos copiar daqui, tá? Bom, então vamos criar o rmconfig na raiz do nosso projeto. Lembrando que a raiz do nosso projeto está dentro dessa pasta, Nest API, da qual a gente nomeou o nosso projeto. Beleza. Como a gente copiou da documentação, ele nos traz as configurações do MySQL, tá? Então, aqui nós vamos colocar Postgres. O localhost permanece, a porta padrão é 5432. Username, vou botar o meu username aqui. Password. Database, vamos criar uma com Nest API. Essas entidades é para ele fazer a leitura automática das entidades que nós criaremos. E com isso, tu deixando synchronize true, se ele vai ter uma percepção de que foi criada uma model, uma entidade nova, então eu vou criar essa tabela. Automaticamente ele faz isso. Isso é muito perigoso no ambiente de produção, tá? Mas, claro, as boas práticas não deixariam nós mantermos um código com essas informações aqui num arquivo, o rmconfig, se nós colocaríamos tudo um ponto .env.
Futuramente a gente disponibiliza um vídeo fazendo essa integração na Angular. Boa. E a gente não utilizaria mais Synchronize também. Uhum. Até nos outros materiais de TypeORM eu mostrei essa estratégia e mostrei as outras formas de trabalhar com as migrações, e são coisas que a gente tende a trazer também para esse material, né? Então hoje estamos rodando com um banco local, no próximo material vamos dockerizar isso para ficar independente, e aos pouquinhos vamos melhorando alguns pontos que hoje a gente está desconsiderando na construção desse projeto, né, Rod? Aqui como a gente quer trazer algo mais rápido, mais simples, então deixamos assim nesse primeiro momento. Uhum. Bom, agora a gente precisa criar a nossa base de dados, tá? Bom, então, como você pode ver, eu utilizo o Postico para gerenciar minhas bases de dados, tá? Então, a gente precisa aqui criar uma nova base e colocar o mesmo nome que a gente colocou na configuração do TypeORM. Mesh API, beleza. Voltamos para a aplicação. Bom, como a gente vai trabalhar neste momento com GraphQL, já seria um belo momento de nós integrarmos com isso, tá? Novamente, a documentação é muito boa. Então, aqui, sem ter que pesquisar, a gente já vê que tem tópico exclusivamente para o GraphQL, informando quais as dependências que a gente precisa para trazer a integração do Nest. Novamente, copiaremos daqui. Enquanto está instalando essas dependências, a documentação te diz que tu é totalmente livre para tu utilizar como base da tua aplicação ou Express ou Fastify. A gente utiliza Express, tá? Então, a gente precisa adicionar também essa dependência do Apollo Server Express. Feito. Agora, instalaremos as dependências aqui do Apollo Server Express. Feito. Bom, podemos ir na documentação e simplesmente adicionar um GraphQL módulo, tá? Novamente, colocar um novo módulo para dentro do nosso módulo principal que vai ser utilizado por toda a aplicação, tá? Eu vou pegar um exemplo mais abaixo. Por quê? Porque a gente vai utilizar esse módulo, mas já vai informar para ele que nós vamos querer criar nosso esquema, tá? Esquema é aquele arquivo principal que contém todas as tipagens que tu criar dentro da tua aplicação, as queries, as mutations que tu criar. Então, a gente informa para ele e diz, ó, quando criarmos isso, criamos uma nova tipagem, criamos uma nova query, uma nova mutation, tu já adiciona automaticamente lá no arquivo esquema. Ele faz tudo sozinho pra gente, tá? Aqui está. Então, no módulo principal. Como ele não achou, Nest.js GraphQL. Podem ver todos o autocomplete que nos traz, né? O que é, tu pode usar da lib, como a gente quer o módulo. Aqui, tá. O join, a gente importa também. Com isso, temos nosso GraphQL configurado da nossa aplicação. Próximo passo, a gente precisa fazer a criação de módulo, tá? O módulo, nós vamos fazer um CRUD de usuários. Então, a gente cria um módulo do usuários que vai ser utilizado e tudo que tu trabalhar com usuários dentro dessa aplicação vai estar todo dentro desse módulo, tá? Ele vai criar uma pasta, caso não exista. A gente vai aproveitar e criar um service também para manter os padrões, tá? de projeto. E criaremos Resolver. Tudo isso que nós
criaremos agora, o Nest já nos traz um CLI que por dentro dele tu consegue já fazer todas essas criações automaticamente. Ele já coloca no lugar certo que tem que colocar na aplicação, manter a organização do código, né? Então, Nest, G, módulo, user. Bom, com a criação do módulo, a gente pode ver que automaticamente ele criou essa pastinha user para nós. Ele criou dentro aqui o único comando que a gente rodou, tá? O user módulo. O que é importante ressaltar aqui? Sempre que tu utiliza o CLI do Nest, é legal porque além dele criar os arquivos nos locais corretos, para tu manter um padrão de código igual para tudo que tu for criar, ele também já vai adicionando algumas coisas automaticamente. Por exemplo, o nosso user módulo que a gente criou, ele já automaticamente ele colocou aqui dentro do módulo principal da aplicação. Isso faz com que a gente perca tempo, né, no momento de fazer uma aplicação grande. Então, cada detalhe que ele nos traz, cada facilidade, isso é um tempinho que a gente ganha lá na frente. Bom, galera, vamos abrir um terminal para aqui pelo VS Code, e assim a gente fica, não precisa ficar trocando de tela. Acho que vai ficar melhor para mostrar, né, Anjo? Com certeza. Bom, então a gente... Legal mostrar isso aqui. Se vocês quiserem saber um pouco mais do que o Nest disponibiliza com o CLI dele, tu tens aqui, tá? Todas as opções disponíveis. No caso, a gente utilizou o módulo. Agora a gente vai criar um service e criar também um resolver, tá? Vocês vejam que ele tem um alias, então Nest G, para criar um server eu coloco apenas a letra S, e user, que eu vou utilizar, ele vai criar dentro da mesma pastinha user que ele criou o módulo. Vamos ver aqui. Ó, aqui nós já temos nosso user service, e notem que ele já nos criou um arquivo para teste. Futuramente quiser implementar um teste, ele já está disponível. A mesma coisa faremos para o resolver. Resolver a letra R. Resolver criado e a classe de teste também. Ele até já traz, né, Roger, um testezinho básico, simples, né, que já poderia ser testado. Exato. Bueno, galera, o que nós precisamos agora? Agora, a gente vai criar a nossa entidade, tá? Então, criaremos aqui o user.entity.ts. Beleza. O que terá a nossa entidade? Nossa entidade terá todos os campos que vai refletir na tabela do banco de dados. E aqui, com as facilidades que o GraphQL e as implementações dele com o Nest traz, aqui a gente já cria a tipagem do usuário, com os fields que a gente precisa, né, que são os campos do database. Então, vamos codando que fica mais fácil de explicar. Começamos com Sport Class. Aqui essa é a classe User. O que a gente diz para ela? A gente vai dizer para o GraphQL que será uma tipagem. Aqui já nos traz um import já da lib, tá? Da biblioteca. Formaremos aqui também que para o TypeORM que isso será uma entidade, tá? Notem que ele já faz os imports. Bom, o que nós teremos de campos? A gente vai ter um ID aqui para o usuário. Será um string. Como é que a gente informa isso para o TypeORM? Primary Generate Column, tá? Simples assim.
tem um ponto que eu vou querer trazer para vocês aqui. Os nossos próximos campos será o name, que vai ser uma string, e o e-mail, que também será uma string. Aqui eu preciso informar que ele é um column, isso para o nosso TypeORM, vai ser uma coluna do database. Bom, então eu preciso dizer para o GraphQL que esse cara aqui é um field, ele já faz o import. Esse field é um tipo específico do GraphQL, que é o tipo ID, tá? Bom, então a gente precisa colocar os fields do GraphQL, né? Aqui a gente especificou que este field vai ser do tipo ID. Para os tipos comuns, digamos assim, o Nest nos traz uma outra facilidade. A gente consegue acessar aqui pelos resolvers, tá? Na documentação. A gente vê que para alguns tipos que for, por exemplo, diferente de ID, o tipo especial, a gente pode utilizar configurar esse ali plugin, tá? Vamos abrir ele aqui. Então, para esses tipos especiais de field, a gente não precisa especificar e informar que é um field. Também a gente não precisa dizer que esse field é no label, ele já enxerga esse tipo de mudança, tá? Então, a gente vai instalar este plugin. Vou copiar daqui. A gente teria que fazer essa adição nesse nest CLI JSON. Ele fica na raiz do nosso projeto. Aqui está ele. Podemos alterar ele e fazer a adição correta. Beleza. Bom, desta forma, então, a gente não precisa repetir esse field para todas as colunas. Imagine que teria diversas colunas e ficar repetindo o código desnecessário, ele já nos ajuda neste ponto, tá? Bom, agora que a gente vai precisar criar os nossos DTOs. Os nossos DTOs serão arquivos que serão remetidos a, por exemplo, vou fazer a criação de um usuário. Então eu espero que este dado de input seja do que está especificado no nosso DTO. Vamos criar uma pastinha aqui, nosso user. Até, Roger, para a galera pegar um pouquinho o significado, né? DTO é Data Transfer Object, né? E a gente acaba criando as formas de transitar esses arquivos, essas entidades nas diferentes camadas da nossa aplicação, né? Perfeito. Bom, o que nós vamos ter nesse nosso DTO que o Ângelo explicou? A gente aproveita aqui para aplicarmos a nossa validação também, tá? A gente vai instalar duas dependências que o Nest utiliza e utilizamos Class Validator aqui, tá? Com simples annotations, da mesma forma que nós estamos trabalhando todo o nosso projeto, tá? A gente consegue fazer as validações desta mesma forma neste DTO. Então, vamos instalar aqui. Até enquanto vai instalando aí nos nossos materiais de TypeORM, nós fazíamos as validações na própria entidade, porque não trabalhávamos com os DTOs. Agora, como a gente acaba criando esses DTOs, a gente tira a validação de dentro da entidade e deixa ela mais focada no propósito dela e traz essas validações de forma mais específica dentro dos objetos de transferências, né? Bom, um Class Validator instalado, a gente precisa de outra dependência, que é o Class Transformer. Bom, então a gente exporta classe que vamos chamar de create user input. O que nós vamos receber no input, tá? Na hora de cadastrar um usuário. A gente vai precisar receber o name, que é o string. Vamos receber também o e-mail, também string. O que a gente precisa aqui?
vamos informar para o GraphQL que esse cara é um input type, tá? Input type Nest GraphQL. Ele já faz import. Os nossos fields, novamente, não precisamos colocar o nosso field aqui porque ele já está enxergando isso como um field. Então, a gente vai validar que esse cara precisa ser uma string. Vamos fazer algumas validações, tá? Simples, mas a documentação do Class Validator também é muito boa, disponível para ser consultado. String. O I é maiúsculo. Obrigado. Bota a importação do Class Validator lá em cima já, que aí eu acho que ele vai pegar. Ele não tá pegando ali. Uhum. Bom. Class Validator. String, beleza. Vamos colocar uma outra validação que esse cara não pode estar vazio, tá? Nulo. It's not empty. Aqui vamos trazer um exemplo de como, por exemplo, se esse cara estiver nulo, estiver vazio, com espaço branco, o que nós vamos querer de mensagem de validação? Com contra espaço, a gente vê as opções que ele nos traz. Então, a gente pode definir a nossa message. Não pode estar vazio, beleza. A validação para o e-mail, ele tem uma específica. Esse e-mail. Vamos repetir esta outra validação para o e-mail aqui. Beleza. Bom, até com isso nós... Nesse e-mail aí, se nós quisermos, a gente pode especificar um domínio específico também, né? Tem vários detalhes que podemos adicionar aí conforme a necessidade. Eu quero que só sejam e-mails @brainy. Conseguimos especificar isso. Tamanhos de string, cara, tem muita validação que dá para fazer aí, né, Roger? A validação é gigantesca, as possibilidades são gigantescas. E, cara, vamos deixar também, né, essa documentação ali na descrição do vídeo. É legal pegar um tempo disponível e passar os olhos ali, vai ver que tem muita coisa. Bueno, vamos para o service agora. Então tá, galera, aqui no service a gente vai utilizar o repository, tá? Uma classe do type ORM, que nos disponibiliza alguns métodos para trabalharmos com os dados que estão no banco de dados, ou para salvar, para dar update, delete, enfim, os métodos que utilizamos para fazer essa comunicação com os dados que vão interagir com o banco de dados da nossa aplicação, tá? Bom, galera, então a gente traz alguns conceitos novos aqui, e o primeiro que eu trago é sobre esse injectable. Este cara aqui, ele nada menos nos diz que essa nossa classe, nosso user service, poderá ser injetado nos construtores, tá? Injeção de dependência do nosso nest aí. Bom, então começaremos com essa nossa classe user service, e nós colocaremos um constructor. Nós teremos aqui o nosso user repository, tá? Nosso repository vai ser do type ORM, e a gente precisa passar para ele qual a entidade que utilizaremos. Será user. Tá. Aqui a gente precisa também dizer que este é um inject repository, que a gente está injetando esse repository aqui. De user. Com isso a gente inverte, né, Roger, o controle que entra nessa questão do injectable e do IOC, e inverte o controle com relação à geração da instância, né? Tu não te preocupa com isso, tu pede para o framework me entrega uma instância de repository e esse papel passa a ser dele, né? Exato. Bom, a gente pode criar já o nosso service para create user, tá? Vamos fazer isso. O que nós precisamos receber no nosso create user? Vamos receber um data. E esse data precisa ser do tipo create
user input que nós criamos lá está dentro do nosso DPO. Beleza? O que esse cara vai nos retornar? Uma promise de user. Bom, o que a gente precisa aqui? Vamos atribuir a nossa variável user. User repository e vamos utilizar o método create. Passando no nosso data. Aqui a gente precisa salvar. Aqui a gente cria, tá? Este objeto. Salvamos esse user. Vamos fazer uma validação. Se nós não tivermos esse user saved, vamos dar um internal server exception. Tá, problema. Beleza? Senão a gente retorna este user. Ok. Aqui nós temos o nosso primeiro service, que estamos criando o nosso usuário. Bom, galera, agora com o nosso service de create user pronto, a gente pode ir para o nosso resolver, tá? O que é o nosso resolver? É o nosso equivalente lá ao controller do nosso REST. Ele que vai ter este ponto de entrada e saída, entrada dos nossos dados e saídas da aplicação, tá? Bom, então a gente vai injetar o nosso service aqui, tá? Private user service. Nosso user service está aqui. Vou começar com o método, depois a gente chega no próximo passo. Create user. O que eu vou esperar desse create user? Bom, nós temos uma anotação args do GraphQL. Ele vai informar que nós teremos uma entrada de dado aqui, tá? Nós vamos chamar lá quando formos testar isso, vocês vão entender melhor. Então, a gente vai esperar na criação desse dado, vamos esperar o input de um dado, né? E será no data. O que é esse data? Novamente, é o nosso input que criamos, que ficou organizado lá dentro do DTO. Bom, esse cara aqui vai retornar o quê? Uma promise de um usuário apenas, o que foi criado. Aqui, a gente vai ter a nossa variável user. Aqui nós vamos chamar o nosso service. Ponto, create user, que nós codamos lá. Aqui é o nosso data que nós temos que passar para ele. O que faltou aqui? Faltou dizer o que esse cara é para o GraphQL. Como o Ângelo nos explicou, e explicou muito bem no vídeo anterior, sempre que nós formos criar um dado, alterar um dado, manipular um dado no banco de dados, a gente utiliza as nossas mutations do GraphQL. Então, a gente informa que este create user é uma mutation. É uma mutation de quê? De um usuário. Aqui ele está nos dando erro, porque ele está esperando o retorno do usuário, tá? Então a gente retorna ele.
Até só para reforçar, Roger, que a galera ainda tem Uhum. algumas dificuldades para entender. Bom, agora mesmo, por que que teu create user retorna uma promise de user e não um user? Se a gente olhar ali o create user, ele retorna uma promise, certo? Certo, perfeito. Vamos retornar aqui. Esse nosso método create do repository, esse cara, se tu vier ver a documentação dele, tu vai ver que aqui, ó, aqui eu peguei o objeto, tá? Então, a partir do momento que a gente salva esse objeto, sim, ele nos traz, tá aqui, ó, onde está o meu mouse. Aí ele vai fazer o que tem que fazer, vai criar, vai salvar, e esse retorno vai ser a promise user. Por isso que nós temos que fazer esse retorno aqui no resolver. A gente tem que informar que aquele método que retornou quando a gente chamou esse service está nos retornando um promise user. E a gente retorna ele com este cara aqui. Beleza? Bom, acho que chegou o momento de nós testarmos essa nossa criação. Para isso, a gente vai vir, até não precisa vir nesse meu terminal, podemos vir aqui, npm run start dev. Aqui a gente sobe nossa aplicação. Bom, galera, a gente subiu aqui, tá? E ele nos mostrou um erro. Realmente esquecemos de algum detalhe aqui. A gente tem que adicionar a configuração do TypeORM no nosso módulo user. O nosso user não reconheceu o TypeORM. Então, a gente tem que importar dentro desse nosso módulo, tá? Como é que a gente faz isso? Lembrem que nós criamos um módulo user. Esse user está vazio, né? Então, o que a gente vai importar? Aqui, ports. O que a gente vai dizer? Esse import sempre é um array, tá? Ele espera... pode passar mais de um objeto aqui. TypeArray module. A gente chama o for feature. O que nós podemos passar? Um array de importações de outros módulos, tá? Neste caso, nós vamos importar o user. Como isso a gente não consegue criar por linha de comando, né, Roger? Como o caso do service, do resolver, que aí nessas situações ele já faz as importações, os ajustes de código necessário. Aqui a gente acaba tendo que ir lá na mãozona mesmo e ir ajustando, né? Uhum. Bom, galera, como vocês podem ter visto, temos um outro erro. Query root type must be provided. Ele está informando que a gente não tem nenhuma query ainda. E ele precisa que tenha, tá? Então, vamos criar a query que ele espera. Nós já estamos no arquivo resolver. Vamos passar lá para o service. E aqui em cima a gente pode criar um find all, que a gente vai usar posterior à nossa criação de user. Vou chamar de find all users. Esse cara não espera nenhum input de dado. O que ele vai nos retornar? Uma promise. Agora, como é todos os usuários, ele espera um array de usuários, tá? Atribuímos a variável users. User repository .find. Users. Se eu não atribuísse a variável users, tá? Eu poderia botar simplesmente return this.user repository. Mas isso aqui é até bom para o quê? Ah, deu algum problema nesse método? Vem aqui e dá um console log, tá? Dá um console log nesses users aí e tá tudo certo. Não precisa nomear de novo. Então, é um caminho a menos caso precise debugar. Feito esse cara aqui, precisamos ir no nosso resolver. Bom, no nosso resolver, como o cara que ele está reclamando é um query, então
chamamos uma query aqui do GraphQL. Ele já adicionou lá em cima. O que vai ser essa query? Essa query vai nos retornar um array de usuários. Chamar de users. Novamente, fortemente tipado, isso é bom, tá? Pode parecer trabalhoso, mas isso é muito bom. Nós criamos lá, find all users. Então, beleza. Precisamos retornar. Com isto, vamos ver o que vai acontecendo no nosso terminal. Beleza. Agora ele não nos reclama de mais nenhum problema. E um outro detalhe. A partir do momento que nós criamos essa query, poderíamos ter feito isso antes, mas é bom até para mostrar como é o dia a dia, né? A gente está sempre resolvendo algum problema, isso é normal. Quando a gente cria uma query e não temos nenhum problema, cada save que tu der, criei outra query aqui para trazer um usuário apenas. Criei uma outra mutation. Sempre que tu fizer alguma alteração, conforme nós inserimos este cara aqui, tá? O schema GQL, que ele está sempre lendo os nossos arquivos GraphQL e está sempre criando este arquivo com as tipagens. Então tá aqui. A partir do momento que a gente salvou, já criou automaticamente esse cara aqui. O que ele nos traz? Nos traz que nós temos já um tipo user, conhecido pelo GraphQL, que nós temos uma query, que é o retorno de todos os usuários, esperando o retorno com array de users. Ele nos reconhece que nós temos definido uma mutation também, e nós temos nosso input lá que inserimos dentro do DTO. Então, tudo automaticamente ele faz isso. Vocês vão ver que os próximos arquivos que criarmos, assim que a gente apertar no save, ele já nos traz as informações para cá. Desta forma, estamos com a aplicação no ar, conseguimos testar. Bom, vamos passar para cá. E por estar todo mundo junto ali, né, Roger, que a gente consegue fazer essas buscas, essas queries, usando uma única chamada, né? Eu chamo tudo daquele único arquivo. Uhum. Aqui, galera, a gente tem um localhost 3000, tá? Barra GraphQL. Se nós tirarmos o barra GraphQL, a gente vai ver aquele Hello World que eu apresentei lá no início lá. O Playground, ele nos espera o barra GraphQL. E ele nos traz este ambiente. Como o Ângelo falou na aula anterior, cara, pode utilizar Insomnia, pode utilizar o que tu preferir para fazer testes, tá? Mas isso aí é uma facilidade, né? Que o GraphQL te traz já implementado. E tu pode fazer todos os testes possíveis aqui. Aqui tem alguns testes criados que eu já tinha criado uma outra aplicação de teste, mas vamos apagar todas. Tá? Não vamos utilizar nada disso aqui. Beleza. O que nós vamos criar aqui? Como informado, quando a gente vai fazer uma query, a gente não precisa informar que é uma query, por default ele já enxerga isso. Com Ctrl espaço e nos traz esses users. Então tem uma query chamada users aqui. Beleza. O que espera essa query users? Ela não espera nada de entrada e sim, tu precisa ter alguma saída nela. Vamos trazer todos os campos. Como nós não temos nenhum registro no banco de dados, quando a gente submeter, a gente vai ver que não temos dado. Então, vamos fazer uma criação de um usuário. Então, a gente informa que será uma mutation. A única mutation com Ctrl espaço, ele já só tem uma, então ele já nos traz isso. Vamos organizar aqui, passar para baixo. O que ele espera de um data? Espera um name, que é uma string. Então, vamos colocar aí Ângelo Luz. O que ele espera? Espera também um e-mail, tá? Beleza. Por que ele está reclamando ainda? Porque esse cara precisa de um retorno.
Por isso que ele está reclamando. Então, a gente retorna algum dado qualquer. Quer retornar só ID? Retorna só ID. Quer retornar todos os campos? Beleza. Então, vamos fazer essa criação. Bom, temos um primeiro create aqui. Pode confirmar vindo aqui no nossa query users. Antes não tínhamos nada, agora submetemos de novo. Está aqui. Temos nosso primeiro cadastro. Vamos dar sequência. Feito isso, a gente pode criar aqui uma nova query. Vamos trazer um user por ID. Pode ser, Ângelo? Claro, ótimo. Matamos todas as queries. Beleza. Então, um async. Vamos chamar de user. Esse cara, a gente vai precisar passar um ID para ele, tá? Vou chamar esse cara de find by ID, find user by ID. Beleza. Vai esperar uma string. O que vai ser o retorno desse cara? Vai ser uma promise. Só que desta vez será uma promise de um user apenas. Beleza. Aqui a gente tem o método find_one, tá? Este método aqui, precisamos passar apenas o ID para ele nos trazer o dado. Vamos fazer uma validação aqui. Se ele não achar esse user, vamos dar um throw new, not found exception. E a gente pode passar uma mensagem, usuário não encontrado. Beleza? Se ele encontrar o usuário, retorna. Beleza? Vejam que quando eu salvo, ele já sobe novamente a aplicação. Precisamos enxergar esse service aqui no resolver para termos acesso. Então, novamente, teremos uma query. O que vai ser o retorno dessa query? Dessa vez não será um array, mas sim um usuário apenas. Que vamos chamar, sim, de user. O que nós esperamos daqui? Utilizaremos também o args. Dessa vez nós precisaremos de um ID. Um string. Esse cara retorna o que é? Promise. Então a gente atribui ao user. E traz o método que criamos lá, find user by ID. Passamos nosso ID para cá. E retornamos. Ok. Salvamos. Vamos ver se não temos qualquer problema. Ok, não temos problemas. Então vamos testar. Aqui a gente cria um novo. Vou deixar bonitinho aqui, as queries para um lado. Aqui, Ctrl espaço. Precisamos atualizar, tá? Ele não enxergou ainda aquela alteração, então a gente atualiza aqui. Agora, quando a gente der um Ctrl espaço aqui, ele já nos enxerga o nosso user. O que precisamos passar para cá? Ele espera um ID. Deixa eu passar para a linha de baixo. O ID criado deve ter sido 1. Então, o que a gente precisa retornar desse cara? Alguma coisa apenas. Vamos retornar tudo. Bom, galera, então, aqui nós temos o retorno desse usuário pelo ID. Eu acho que faltou um detalhe na hora de fazer uma criação, tá? A gente colocou as validações, vocês lembram? Aqui no DTO. Então, por exemplo, o nome não pode estar vazio, tá?
Vamos fazer esse teste para ver se ele não pode estar vazio mesmo. Vou criar os dois campos com eles vazios. Ele criou. Então, faltou nós adicionarmos, informarmos para o Nest que nós estamos tornando as validações globais, tá? Para isso, o que a gente faz? A gente precisa ir no arquivo principal. Aqui, após termos a instância da aplicação neste app, a gente pode usar o use global pipes. A gente coloca aqui um new validation pipe. E isso eu creio que basta. Isso é massa, né, Roger? Que ele passa a aplicar automaticamente a validação em todas as possibilidades, né? Em outras situações, tu tem que ir lá especificar, explicitar quando tu queres validar um campo, né? Aí não tem erro, não vai ter risco de não lembrar. Exato, perfeito. A gente pode testar para ver se funcionou, se é só isso que faltava aqui. Ó, aqui ele já funcionou. Eu tentei criar novamente com 2 campos vazios e ele nos mostrou, esse campo não pode estar vazio. O outro, ele nos trouxe a informação, a gente só não atribuiu uma mensagem, né, para o e-mail. Esquecemos deste detalhe. Mas facilmente pode ser colocado lá naquele input de e-mail lá, aquele DTO. E ele trouxe, então, todas as validações de tudo que está errado aqui no nosso input. Vamos voltar aqui, agora eu vou adicionar. Roger. gmail.com. Porra, Roger, arroba Gmail, em vez de botar um arroba Brain ali, né, Roger? Pô, falhei, né? Vamos tentar trazer este novo dado, com a ID 2, que é aquele vazio, e agora o 3, que ficou no meu nome. Agora eu vou tentar trazer um dado que não existe. Ele nos trouxe um erro. A gente pode ter esquecido alguma coisa. Foi no user. Esquecemos do await, gurizada. Normal. O service esquecemos também. Esquecemos também. Deixar subir a aplicação. Subiu. Tá. Se a gente traz um dado que não existe no banco e nos informa que o usuário não foi encontrado conforme a gente codou isso. Ok. O que precisamos? Precisamos do nosso update. Vamos para o nosso service, pode ser por aqui. O tamanho da letra tá bom de enxergar, Anjo? Ali, Roger, não sei se foi agora, mas tu adicionou, eu acho, aquele await no create. Eu acho que o create não precisa await, né? Aí, no create user. Adicionei no create. Vamos ter essa. Realmente, não precisa. Não precisamos do await aqui, por ele não nos retornarmos uma promise. Então, boa, Angelo. É só aqui que tu viu errado? Eu acho que sim. Né? Só aqui que nós temos o create. Tá, boa. Beleza. O tamanho da letra tá ok, Ângelo, para enxergar? Tá ótimo. Também nós estamos na metade do vídeo, né? Tomara que sim. Se tá ruim. Beleza. Então aqui a gente vai update. Vou chamar de update user. O que nós precisamos passar para esse cara? Dessa vez vamos precisar passar 2 informações. O ID, que é uma string, e o nosso data, que é um tipo que nós esquecemos de criar. Se nós colocarmos o input do tipo create, ele vai nos obrigar sempre a gente passar o name e o e-mail. E isso a gente não quer. Quando a gente quer dar um update num dado, a gente necessita dar um update apenas no dado que a gente precisa alterar. O que nós podemos fazer? Vamos duplicar esse cara aqui. Tiramos o copy. Vamos chamar esse cara aqui de update. A gente tem uma anotação que faz com que a validação apenas seja aplicada caso esse dado esteja sendo passado, tá?
is optional, o nome dela. Então, ela diz que, ó, vou aplicar essas validações aqui, string is not empty, no name apenas se eu passar o name. Então, isso já nos ajuda e faz com que a gente passe apenas o necessário lá para o update. Voltamos aqui. Ah, importante, a gente copiou e colou esse cara, nós precisamos alterar o nome dele. Update user input. Então, aqui a gente vai trazer esse cara. Update user input. Assim que update user, beleza. O que esse cara vai retornar? Uma promise de um usuário apenas. Bom, precisa dar um find user aqui? Não precisamos. A gente reutiliza o método que a gente já criou aqui. Então, a gente pode apenas chamar esse método que já existe, e esse método, por si só, se encontrar ou não esse usuário, ele já vai fazer o tratamento necessário. Então, nosso const user vai ser igual ao wait, podemos esquecer dessa vez. This, ponto, qual é o nome do nosso método? Find user by ID. Find user by ID. O que a gente passa para ele? Nossa ID. Feito isso, a gente pode dar o update desse dado. Aí sim, usa o repository. Desta forma, a gente pode chamar o método update dele. O que o método update espera? Espera que a gente passe o objeto que a gente quer fazer a alteração desse dado e passamos o data que a gente quer. Tá? A gente precisa criar esse objeto para poder retornar. Tá? Como vocês podem ver, a instância desse update, o retorno dele vai ser uma promise com partes do que a gente fez de alteração, tá? E o que a gente espera retornar? Um usuário. Então, nós iremos apenas criar um objeto. Vamos chamar de user updated. User repository. Aí só cria. Como o Ângelo falou, o nosso create a gente não precisa de... Não, ele não nos retorna uma promise, então precisa colocar o await. O que a gente passa para cá? Que a gente quer do user. E a gente junta esses dados do user com o nosso data que a gente recebeu. Então, ele vai aplicar essas alterações. Vai dar um merge nesse objeto, digamos assim. Aqui a gente retorna este user updated. Notem que eu vou fazer um teste aqui para vocês enxergarem o porquê desta criação desse objeto, tá? Se eu pegar este cara aqui, o retorno desse update, const abc, se eu tentar retornar esse cara aqui, ele não aceita. Ele vai nos dizer que está faltando propriedades do tipo user. Então, por isso a gente cria esse dado. Então, nosso user updated é o que a gente retorna. Bom, a gente precisa passar esse nosso update para o nosso resolver. O que a gente precisa quando a gente precisa alterar um dado? É uma query, uma mutation? Não, uma mutation. De que é essa mutation? Chamada user. Vou chamar esse cara aqui de update user. O que esse carinha está esperando receber? 2 argumentos dessa vez. Um que é o ID. Esse cara vai ser um string. E a gente vai precisar, vou copiar, a gente vai precisar de outro, que é o nosso data. O que é o nosso data? É o nosso update e user input. O que esse cara retorna? Promise de um user.
aqui user service.update user. Nós precisamos passar para lá primeiro o ID, depois o data. E retornar esse cara. Com isso, creio que nós conseguimos testar o nosso update de usuário. Vamos ver o que temos no terminal, não temos erro. Então, aqui a gente cria o nosso nova mutation. Se é uma mutation, tem que especificar, né? E nossa mutation, update user. O que nosso update user espera? Vamos colocar o ID primeiro. Vamos alterar o Ângelo ali, porque ele não gostou muito do e-mail que eu deixei para ele. Nem o meu, nem o dele, ficou da Brain. O que ele espera do data? Ele espera o name ou o e-mail. Vamos alterar o e-mail. Precisamos retornar os dados. Vamos retornar o ID e o e-mail. Apenas, vamos deixar o nome. Vamos tentar submeter esse cara. Ele nos deu um erro. Tá. Faltou nós informarmos que esse nosso campo TypeScript é opcional, não é obrigatório. Vamos confirmar que ele não alterou nada. Toda a nossa rede de usuários. O Ângelo continua com o Gmail. Beleza, aqui vamos tentar alterar. Acho que agora foi. Vamos novamente trazer todos os usuários. Vamos ver se atualizou o e-mail do Ângelo. O order by dele está de outra forma, mas o Ângelo está aqui. Atualizou. Tudo certo com o nosso update. Se quisermos atualizar apenas o name, podemos passar apenas Ângelo Luz 2. Aqui a gente não retornou o nome, né? Então vamos aqui de novo, atualizamos, Ângelo Luz 2. Bom, tudo certo com o nosso update. Faltou o nosso delete, certo? Delete, é. Então vamos para o nosso service. Delete user. O que a gente precisa para o delete? Vamos passar apenas o ID. Acho que é por aí. Bom, então o que retornará o nosso delete user? Vai nos retornar uma promise de novo, só que dessa vez nós retornaremos um boolean. Para informar se esse dado foi alterado ou não. Se ele foi deletado, a gente não precisa mais trazer esse cara, a não ser que seja necessário, lógico. Então, nós vamos... Novamente, Ângelo, vamos reutilizar aquele carinha ali. Que é o nosso find user by ID. Passando a nossa ID aqui. Const deleted. Repository.delete. E passamos o nosso objeto do usuário. Aqui cabe nós fazermos alguma validação. Se foi deletado, return true. Se não, a gente cria o nosso resolver. Mais uma vez, criaremos uma nova mutation. Dessa vez, a nossa mutation retornará tipo boolean. Delete user. O que a gente precisa aqui? Passar o ID.
É um string. O que esse cara vai retornar novamente? Promise. Delete user. Esse é nosso ID. Turn deleted. Que esse nosso delete vai ser o boolean que nós aplicamos lá nos certs. Ok, vamos ver se não faltou nada. A aplicação subiu novamente. A gente cria uma nova mutation. Ó, galera, sempre que não atualizar sozinho, a gente precisa dar um refresh no nosso playground, tá? Aqui, delete user, que vai nos esperar o ID. Vamos passar o ID 1 do Ângelo lá. E, como a gente não espera o retorno, tá tudo certo. Mandaram nos deletar. Ele nos informou que foi verdadeiro, que deletou o Ângelo. Se nós procurarmos pelo ID 1 este usuário não encontrado, quer dizer que ele deletou o Ângelo. Agora, trazendo o array todo, o Ângelo não se encontra mais. Bom, com isso, creio que a gente tenha conseguido concluir a nossa aplicação. Uma aplicação bem básica, mas que nos traz um pouquinho um pouquinho mesmo, né? Do que o Nest nos disponibiliza aí e nos traz de facilidades para o desenvolvimento da aplicação, nos traz facilidades com integração com diversas tecnologias e creio que tenha conseguido tirar alguma dúvida do pessoal. Peço desculpas por alguma coisa, mas isso é legal, né? É codar, errar, mostrar na documentação o que diz, manipular esse erro, mostrar de novo, e assim é nosso dia a dia, né? Dia a dia nosso do nosso trabalho é mais ou menos por aí, né, Anjo? É isso aí, Roger. Show de bola, cara. Mas só tenho a agradecer aí, em meu nome, em nome das pessoas que vão acompanhar o conteúdo. Show de bola. Certamente deu para dar uma boa visão da tecnologia e ao longo dessa trilha aqui vamos revendo alguns conceitos, refatorando alguns pontos que, conforme tu mesmo indicou ali, algumas coisas não estão na melhor prática, mas também não adianta a gente tentar abordar tudo de arranque agora, né? Então, ter uma visão primeiro do todo. É possível que a galera tenha uma visão do tipo, putz, é um monte de coisa para fazer um CRUD, né? São vários arquivos, são várias entidades envolvidas, né, no processo. Mas a gente volta a frisar a importância da cadência da codificação, né? Não é uma velocidade rápida para criar o primeiro CRUD, digamos assim. Mas essa velocidade ela vai se manter ao longo do processo de desenvolvimento do software, né? Que é uma coisa que normalmente se perde muito quando não se tem organização. E essa organização, essa tecnologia nos traz, né? Isso é bem importante e, como o Roger sinalizou ali, a criação do projeto já nos traz algumas coisas também, né? O esqueleto, os testes associados a tudo que a gente está criando. Já vem arquivos de configuração, seja do TypeScript, do Prettier, do SLint, tem algumas coisas que a criação já nos traz e a gente pode ir configurando, estilizando de acordo com o nosso estilo de programação, né? O que mais, Roger, que a gente pode deixar de recado aí para a galera? Será que é isso? Cara, eu acho que a galera que quiser se aventurar aí, aprender um pouquinho mais, será um prazer. Coloque, né, como os comentários, a gente vai fazer uma força-tarefa e eu te ajudo neste ponto, em Boa. sanar alguma dúvida que esteja ao meu alcance. Peguem a documentação, leiam ela com calma, sem pressa, vão ver que ele te traz muita coisa boa e é bem fácil, muitos exemplos ali, né? E, cara, mais do que isso é agradecer o convite aí. Muito obrigado por poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento aí que eu adquiri ao longo deste tempo na Brain. Massa, Rogério. Eu quem agradeço, cara. Obrigadão. E no nosso próximo papo a gente traz outro dev
para pegar o projeto do Roger agora e vamos dockerizar esse trem aí. Vamos melhorar a forma de trabalho, pegando o nosso Node, o nosso banco, vamos organizar essas variáveis de ambiente aí para botar num ponto env e aos poucos melhorando a estrutura, padronizando um pouquinho mais. Beleza, galera? Então, valeu aí, valeu de novo, Roger. Um abraço para todo mundo, Valeu. Até a próxima. Espero que vocês tenham curtido. E como eu sempre digo, se curtiram, deixem uma curtida para nós aí, que com certeza vai aumentar o alcance do conteúdo e nós ficamos contentes. Beleza? Valeu, gente. Até o próximo.